Contos e lendas ouropretanos, personagens reais e do imaginário popular que rendem causos assustadores e ao mesmo tempo encantadores. Um grupo de amigos, artistas e músicos que apresentam um jeito diferente de falar com a criançada. Não saia daí, porque o Triângulo das Gerais está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Osquindô, música, teatro, histórias da cultura popular ganham uma nova roupagem com essa trupe. Confira! O Clube Osquindô, ele surgiu, é uma associação, né? É uma entidade, é uma associação que agrega e abriga alguns projetos e ações ligadas à infância, à arte para a infância e com os jovens também, né? Então, quer dizer, na verdade, ele é uma espécie de um guarda-chuva de iniciativas de pessoas que estão trabalhando em ações voltadas para a criança, que estão aqui sediadas nesse distrito, que é a Passagem de Mariana, mas também alguns desses projetos saem daqui e vão para outros lugares, né? Quer dizer, visitam aí o Brasil, como no caso da banda Osquindô. A gente tem a banda Osquindô, que foi a origem de todo esse trabalho. A banda surgiu como um show para crianças e em torno dele, por lidar com as questões da cultura brasileira, né, da cultura da infância, começou a trazer muito interesse dos educadores e acredito que foi por causa da banda que iniciou todo esse trabalho da associação. E a banda hoje tem aí, né, tem a sua carreira, o seu trabalho e está aí pelo Brasil, já são quase 400 shows, né, já realizados. O Contos da Passagem, ele é um viés de um projeto maior que tem aqui, que é o Patrimônio Vivos. E o Contos da Passagem, ele veio com o intuito de recolher o imaginário aqui do distrito de Passagem de Mariana. E com isso foram feitas reuniões com as pessoas mais idosas, pessoas pontuais aqui que guardam um pouco a memória oral aqui do distrito, né? E várias histórias foram recolhidas, elas estão muito ligadas à cultura da mineração, aos costumes do século XVIII, início do século XIX, e algumas dessas histórias foram pinçadas, foram 5 histórias pinçadas, elas receberam um tratamento dramatúrgico e nós fizemos um CD que está em estado de finalização. Eu fui a narradora das histórias, algumas histórias têm os personagens, que alguns atores aqui da região fizeram as vozes, né? E agora a gente está com um totem aqui na Osquindoteca, as crianças aqui já estão desfrutando das histórias, né? As histórias foram Vitorino, o dia que Vitorino venceu a Mulher Maravilha, a Maria Sabão, Meninos do Couro, Romeu e Julieta e os burros que falavam inglês.
couro, ele vem falar muito, é uma história muito do imaginário e das memórias da época da mineração. Quando o ouro teve uma baixa aqui na região e a mineradora foi parcialmente desativada e tal, eles começaram a buscar ouro através dos morros dos buracos de sarilho que estão aqui no morro. O buraco de sarilho é um buraco de respiro da mina. Então eles pegavam as crianças, filhos de escravo, que eram levinhas, colocavam uma mochilinha de couro neles, desciam eles pendurados em cordas pelos buracos, para eles recolherem o ouro que ficava ali ainda naquele veio, né? E com isso muita criança morreu soterrada, e até hoje tem a lenda de quando tem chuva, tempestade, ouve-se uma música no morro que são as crianças que foram soterradas que cantavam, né, a tragédia delas. E o dos burros é uma história engraçada, porque como a mina aqui de Passagem de Mariana ela era de ingleses, os burros foram treinados em inglês. Quando a mina foi vendida, os compradores não sabiam disso. Então houve todo um trabalho para poder entender por que os burros não obedeciam e o que tinha que fazer, né? Então houve toda uma negociação e até compreender que o burro não falava português. A história do Vitorino foi um dia que o circo chegou em Passagem de Mariana e no circo tinha uma mulher que desafiava os homens da região para a luta. E o seu Vitorino, ele é pai do Leandro, que é percussionista da banda, né? Uma figura aqui importantíssima na comunidade. E ele resolveu, né, honrar o sangue passagense. E enfrentou a Mulher Maravilha, né? E venceu a luta. Sabe, se deu lá como, né? Bom, Essa é verídica. Essa é verídica. Na verdade, as coisas aqui no Clube Euskindô foram se organizando por áreas de interesse, né, das pessoas que começaram a se reunir em torno desse trabalho e da associação. Então a gente tem a Euskindoteca, que funciona aqui, é um núcleo que é voltado para o estímulo à leitura. Surgiu como uma biblioteca comunitária que trabalha com as crianças aqui do distrito, mas também recebe muita visita de gente de todos os lados, né? E tem trabalhado muito nessa questão do estímulo à leitura, sempre focado junto com o jogo e a brincadeira. A Euskindoteca é uma biblioteca comunitária e tem atividades diferenciadas para poder atrair as crianças para a biblioteca. Nós temos terça-feira, que são brincadeiras cantadas. Na quarta-feira nós temos oficina de xadrez, que nós temos um monitor voluntário, o Rosenberg. Quinta-feira a gente passa cinema, Cine Godofredo o nome. E na sexta-feira é um momento de contação de história. A gente chama de Godofredo Caçador de Histórias. É o gato leitor, né? Então é ele que incentiva mesmo as crianças a lerem. O objetivo é fazer do distrito de Passagem de Mariana uma cidade de leitores apaixonados por livro. Tem o trabalho com a banda e tem o trabalho que iniciou com os jovens, né, que é o Observatório Jovem, projeto, que também com os jovens daqui
focado nessa questão das profissões relacionadas à cultura, né? A gente aprendeu sobre produção cultural, que envolve praticamente tudo, de show, de eventos, essas coisas. A gente aprendeu mais bastante a ter responsabilidade, porque uma produtora cultural tem que ter responsabilidade, tem que estar sempre procurando as pessoas. A gente aprendeu a se dar mais conversando com as pessoas, isso foi muito importante. Totalidade do trabalho do Clube Esquindô e das pessoas que fazem esse trabalho acontecer, né? Eu acho que tem um grau de vontade de realizar as coisas, né? Por isso que a gente traz isso como um clube e de certa forma, permanentemente aberto a todas as contribuições, né? Então a gente cada vez mais está dialogando também as experiências que estão aqui com experiências de outras cidades e estados que de certa forma vão nessa direção, né? E acreditam na força do trabalho com a cultura brasileira, com a cultura popular, né? Como isso que vocês viram com a banda, sempre trazendo isso dentro do que é a nossa leitura contemporânea, atual, né? Disso, e acho que por isso que a gente tem agregado tanto, né? Não só o trabalho da banda, mas de todas as iniciativas que acontecem aqui. Não saia daí porque o Triângulo das Gerais volta já já. Ela escreve e pesquisa sobre as lendas e assombrações típicas da região de Ouro Preto. Olá! Nós vamos tratar de dois temas muito interessantes. Conhecer um pouco mais a história de Ouro Preto e também conhecer histórias do outro mundo. Conosco, Ângela Xavier. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui para falar dessa cidade, né? Não só da cidade, né, Ângela? Das coisas que acontecem por aqui. Ângela, conta para nós aqui, por que Ouro Preto foi preservado? É até curioso, porque no Brasil você não vê uma cidade preservada. Mesmo as cidades históricas, elas têm um núcleozinho, e Ouro Preto preservou inteiro. Porque foi capital durante o período colonial e durante o período do Império. Quando proclamaram a República, eles fizeram uma cidade nova em Belo Horizonte. Foi uma disputa enorme para tirar a capital daqui. Vários políticos eram a favor de manter a capital, fizeram vários projetos de crescimento e tal, mas não vingou. E ela demorou para ser redescoberta? E depois a cidade, como ficou intacta, era uma cidade muito diferente, né? Porque manteve esse estilo do século XVIII. Os modernistas fizeram viagens pelo Brasil, redescobrindo o Brasil. Né? Ao invés de artistas estarem copiando a Europa, não. Nós temos um país fantástico, nós vamos descobrir esse país. Chegaram aqui em Ouro Preto e falaram, gente, tem uma cidade maravilhosa, preservada do século XVIII. E a cidade não tinha nenhuma infraestrutura para receber turista, não tinha hotéis, tinha pequenas pensões só. Então o Niemeyer, então, que era o arquiteto que estava despontando, fez um hotel muito bacana, né, no estilo dele. E a cidade começou a desenvolver essa questão do turismo, mas foi exatamente a partir dessa época. E então começaram a mudar para cá pessoas do Rio de Janeiro, entendidas de arte, muitas mulheres artistas e muitos artistas começaram a vir aqui. Frequentadores aqui eram
cantores, compositores da época famosos. Vinícius de Moraes não saía daqui. E essas mulheres eram antiquárias, né? Porque elas viram assim tanta obra antiga, como que eu vou... E o povo trocava uma santa antiga por uma novinha, pintadinha, ó, que linda. Entendeu? Pegava uma mesa de fórmica maravilhosa, olha, essa mesa sua tá velha, se troca por essa. E tinha uma negociata aí meio engraçada, que eles começaram a montar antiquários e turismo começou a bombar aqui na cidade, o turismo. E com isso, aí se preservou por consciência. Teve um prefeito aqui, o João Veloso, que foi um sujeito que teve bastante visão. Em 1933, ele tombou Ouro Preto como patrimônio municipal. Ninguém poderia mudar a fachada das casas. E a assombração? Quando que elas entraram na sua vida? Olha, desde que eu vim pra cá me falaram, cuidado, se você passar naquela rua ali depois de tal hora, parece uma mulher de branco. Eu achava aquilo tão estranho, mas a cidade era muito mal iluminada e dava um pouco de susto. A gente chegava aqui, era meio assustador. Muitos becos, muitas ruas estreitinhas, escuras, e era uma coisa assim impressionante. E gente que entrava na mina e apanhava, tá? Eu conheci um rapaz que entrou na mina e apanhou lá dentro da mina. E com isso eu comecei a dar aula de história aqui, escutava além da história, a gente ouvia lendas e casos estranhos. E tinha muitas lendas no meio da história. Tinha lendas com relação, por exemplo, ao sumiço da cabeça de Tiradentes. Porque o Tiradentes é fato histórico, ele foi condenado, esquartejado, a cabeça veio para cá, colocada num poste e deveria ficar até que o tempo a consuma. Só que ela desapareceu na manhã seguinte, a hora que amanheceu, cadê a cabeça? Nunca foi encontrada. E Ouro Pretano vivia cavucando para tudo quanto é lado para achar a cabeça. E tem 1000 histórias que ela estaria aqui, estaria ali. Entendeu? Era uma das histórias. Outra história que vinha muito era a história de mina. Mina de ouro que passa debaixo da casa de alguém, que tem no fundo do quintal, alguém achou a mina, essa mina é do Chico Rei, essa mina é não sei de quem. E dentro da mina pode ter tesouro. Mas o tesouro, quem vai achar esse tesouro? A mãe do ouro é que escolhe para quem ela vai mostrar. Então tem um punhado de história assim também. A mãe do ouro apareceu, que é uma luz lá em cima da montanha, e foi abrindo o mato. E o sujeito me contou, eu falei, você foi, né? Claro que não, meu carro estava estragado, eu precisava consertar o carro. Eu falei, mas você é louco! Você tinha que ter... A mãe do ouro te mostrou o ouro, abriu o caminho, você não foi. E se você não for o escolhido, alguém... Ah, porque alguém achou ouro ali, eu vou também. Você vai apanhar na mina, sabe? Apanhar e não vai achar nada. E você não sabe quem bateu. Porque se você fizer assim, ó, não tem nada. E muita história também que eu encontrei, tem tesouro escondido. Muita história de tesouro. Alguns com sucesso e a maioria não. O que é essa predominância de mulher em Olha, histórias? eu, estudo pessoal meu, conclusão pessoal minha de mulher, é porque as mulheres eram infelizes e não podiam casar com quem elas amavam. Então os pais escolhiam o marido. Então tem o caso de uma moça que, ao ficar na janela de casa, porque as moças eram escondidas, elas não podiam sair de casa. Então o máximo que ela podia, de vez em quando, chegar na janela. Então ela chegava na janela e via um rapaz passando, um mulato com um chapéu, um cavalo e tal. Aí começaram a flertar. E no princípio do século XX, flertar significava compromisso. Você está namorando aquela pessoa, né? E começaram a trocar bilhetes. E o pai descobriu um bilhete desse. Como assim? Um desconhecido mulato? De maneira alguma. Minha filha vai casar com um doutor fulano de tal, um senhor de 60 e tantos anos, tá? Bem na sociedade, rico e tal. E a menina não conformava, o rapaz desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E ela ficou na janela esperando por ele. E não comia mais, não queria saber, até morrer de definhou. Definhou ali na janela. E até hoje ela é vista. As pessoas que passam a noite, ela é vista lá no alto, debruçada, esperando o seu cavaleiro encantado. Conclusão que eu cheguei é que todas as moças de branco são geralmente novinhas, bonitas e desencantadas. E quais desses casos mais te impressionou? De assombração? Teve algum caso? Eu sou meio impressionada com os casos do Monsenhor Horta. Porque o Monsenhor Horta era exorcista.
E ele vinha para Ouro Preto, ele morava num distrito de Mariana, tanto que hoje lá chama Mossoró, tem homenagem a ele. Ele vinha a cavalo, a chamado de alguém que estava endemoniado. E geralmente na quaresma. E quando ele vinha, diz que o trajeto todo, o demônio vinha atrás do cavalo, tentando ele para ele não vir. Sabe? E ele resistia a todas as tentações. Quando ele estava entrando na cidade, o demônio desistia. E ele vinha. E tem casos dele assim incríveis. Um que me contaram que eu achei impressionante foi uma senhora que acordou no meio da noite e o marido estava com uma faca em cima dela para matá-la, uma faca de prata. Então ela gritou: me salve, me socorra, Monsenhor Horta. Quando ela falou isso, o homem parou com a faca, ficou assim, igual uma estátua. Ela pegou, tirou a faca da mão dele devagarzinho, escondeu e falou com ele: pode deitar, vai dormir, está sonhando. O marido deitou. No dia seguinte não sabia de nada. Então ela não contou, pegou essa faca e deu pro vigário para ele esconder essa faca. Ele tá com essa faca lá, não sei se está no museu, eu queria até ver, não vi. Ângela, e o Chico Rei e o Vira-Saia? Nossa, são dois personagens apaixonantes. Porque o Chico Rei, por exemplo, ele era rei no Congo, chamava Galanga Muzinga. E naquele tempo, os portugueses chegavam para pegar os escravos no litoral, eles já tinham sido aprisionados por outros de tribos inimigas ou qualquer coisa, eles pegados assim na rede, como se fossem animais. E ele foi aprisionado com a tribo dele toda. Então contam que quando chegou no litoral, julgaram aquela água salgada nas mulheres, são todas Marias. A água salgada nos homens, todos Francisco. Então de Galanga Muzinga ele virou Chico. Como ele era rei, Chico Rei. Foram vendidos no Rio de Janeiro para um homem que tinha uma mina aqui. E a mina estava não estava produzindo muito bem e precisavam de sangue novo. Os escravos duravam muito pouco nas minas, o trabalho era árduo. E eles, então, definhavam em pouco tempo com tuberculose, tudo muito úmido, né? A condição de trabalho era muito terrível. Então, chegaram os 10 escravos, entre eles, que ele comprou 30. O Chico Rei, vários generais, o filho dele e tudo. O Chico Rei falou: gente, não vamos fazer nada, nós perdemos uma batalha, nós estamos aqui num lugar estranho, vamos ver o que eles querem de nós. Porque no meio do caminho da viagem de Rio para cá, eles já viram muitos negros apanhar, muitos escravos no tronco. Vamos ver o que eles querem. Ah, eles querem que a gente tire barro da mina? Vamos tirar barro da mina. E cantando na língua deles, eles iam tirando barro, na hora que bateava e lavava, ouro. Nossa, o dono da mina estava rindo até aqui. Todo mundo queria comprar o Chico Rei? Não, ele é meu escravo. Até que existia uma lei que quem conseguisse o valor que tinha sido pago por ele, podia conseguir a alforria. O Chico Rei, então, comprou a alforria dele, porque eles tinham um momento de folga que podiam batear por conta própria. E o que é mais importante para você, a versão ou é o fato? Não, o que me importa é o que corre de boca em boca. O que estão falando, não interessa que é verdade, não. Teve uma vez que a gente foi numa senhora que tem um jornal. Ah, você não tem nada publicado sobre Vira-Saia, nós estamos contando a história do Vira-Saia. Ela falou assim: mas esse negócio de Vira-Saia é uma mentira que os republicanos inventaram para dizer que já tinha alguém querendo a liberdade muito antes. E se inventaram. Aí eu falei: ixi, não vou conversar com ela, porque esse contador de história, não interessa se é verdade ou não. Se a história é boa, a gente está contando. Não é? Então, não vou preocupar se é verdade. Eu quero saber o que está na cabeça das pessoas. Porque isso acaba fazendo parte, sabe, do imaginário da cidade. É como se fizesse parte da alma das pessoas. Sabe? Então eu penso que essas histórias, elas são muito importantes. Porque elas fazem parte de uma identidade. Se o povo perde a identidade, vira o quê? O que um dominador faz quando ele chega para dominar um povo? Ele não deixa ele ter a religião dele. Seu Deus é de mentira. Não fizeram assim aqui na América? Seu Deus é falso, é o diabo. Seus costumes são super antiquados. Essa roupa sua não usa não, é jeca. Essa música não tá com nada, olha a minha. Aí você perde sua identidade. Entendeu? Aí fica fácil. Chega aquele que é o dono, o Cristo é louro de olho azul, pô, ele não é negro, ele não é índio. Então, esse povo aí que parece com Deus, eu tenho que, né? Os países americanos até hoje tem uma certa humilhação colonial da destruição da sua própria cultura. E tesouro. Se alguém em Ouro Preto fica rico da noite pro dia, você pode saber. Foi reformar uma casa antiga, achou ouro.
Obrigado, Ângela. Obrigado por você revelar os Ô, meu tesouros para nós. filho, tem tanta coisa que a gente ficaria aí nem sei quanto tempo contando. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site triangulodagerais.com.br. Obrigada pela audiência e até a próxima! Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.